E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje é top 5 pra vocês, é isso aí. Top 5 dos melhores jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. Eu confesso que é um vídeo muito difícil de fazer, né? Porque eu poderia fazer top 10, top 20, top 50 de jogos do Corinthians na Arena, mas eu resolvi me desafiar e escolhi apenas 5 jogos. Com certeza vocês nos comentários vão me encher o saco falando: Fábio, faltou tal jogo em tal ano. Sim, meus amigos, um top 5, muitos acabam ficando de fora, não tem o que fazer, eu escolhi os meus 5 preferidos, tá bom? Então, é isso aí, top 5 de melhores jogos do Corinthians na Arena, tá certo? Então, é isso aí, em 3, 2, 1, bora pro vídeo! E para começar, na quinta posição, eu confesso para vocês que eu fiquei muito em dúvida para quem iria entrar em quinto lugar. Eu acabei escolhendo Corinthians 3, Palmeiras 2, Brasileirão 2017, rodada 32 daquele Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo na campanha do heptacampeonato brasileiro. Pois é, né? O Palmeiras, que estava 5 pontos atrás do Corinthians, uma derrota seria catastrófico pra gente. Fomos lá na Arena com gols de Romero, Balbuena e Jô, vencemos a porcada e depois confirmamos o título, né? Teve até gol de selfie do Romero ali. Foi muito épico aquela tarde de domingo, Corinthians ganhando do Palmeiras. Então confira aí os gols da vitória do Corinthians 3-2 contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo pro 7º título brasileiro. O Corinthians com o Arana. Tocou, boa bola pro chute cruzado do Romero, do Rodriguinho na sobra, o gol de Romero! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Momento de pressão do Corinthians, bateu o escanteio, o Cleison, olha sobrando dentro da área, Fernando Brasil, gol! Gol! Balbuena, gol do Corinthians! Vai atrás do primeiro gol, cruzamento do Dudu, bola para a área, toque de cabeça! Gol! Minas! Parte o camisa 7 do Corinthians, pé esquerdo na bola, bateu o Jô! Pro gol! Jô! Gol do Corinthians! Segundo tempo, cobrança de escanteio do Dudu, o desvio foi feito para trás, chegou Moisés, bateu pro gol! Gol! E agora, chegando na quarta posição, vamos para 2019, final do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo. Pois é, Corinthians contra os Bambis em Itaquera, e o Timão conseguiu seu 30º título paulista contra o rival, com Danilo Avelar e Wagner Love marcando o gol do título aos 43 do segundo tempo. Após lançamento de Sornosa, o centroavante fez o gol do 30º título paulista, nosso tricampeonato seguido que conquistamos ali, né? 17, 18 e 19, né? Foi o último título de Fábio Carille pelo Corinthians, foi justamente numa final contra o São Paulo e Wagner Love decidindo. Então confira aí, Corinthians e São Paulo, final do Paulistão 2019. Movimentação do ataque do Corinthians, o escanteio é cobrado, o toque de cabeça, encontra dentro da área pro gol! Gol! Danilo Avelar, gol do Corinthians! Vai todo mundo pro ataque nesse final de tempo. O Igor Gomes tentou a jogada. Volta a bola no Antony. Bateu pro gol! Gol! Sornosa pega de novo. Lá do lado direito passou o Fagner. Ele preferiu a bola pro Wagner! Gol! Wagner! Gol do Corinthians!
E agora, chegando na terceira posição, galera, vamos voltar para 2017, jogo do heptacampeonato brasileiro, o jogo do título, Corinthians e Fluminense. É isso aí, um jogo de quarta-feira à noite, Neoquímica Arena lotada como sempre. Só que logo no começo, gol do Fluminense, né? Pra começar bem a partida, mas no segundo tempo o Corinthians deslanchou, o artilheiro do Brasileirão brilhou, Jô marcou 2 gols no começo do segundo tempo e ele, Jadson, garantiu a vitória fazendo o terceiro depois e o Corinthians matematicamente garantiu o seu 7º título brasileiro na história naquela quarta-feira épica em Itaquera. E de quarta força de São Paulo, viramos a primeira força do Brasil naquele ano. Pois é isso aí, a quarta força venceu. Então, confira aí os gols da vitória do Corinthians de virada contra o Fluminense, o jogo do título brasileiro de 2017. Repare, lá vem a bola fechada, o desvio, gol! Pro Jô, do Jô pro Cleison, dentro da grande área, tenta a cavadinha pro meio, Jô! Gol! Botou pra dentro da grande área, perdeu o ângulo, sai o cruzamento, Rodriguinho na trave, olha o Jô de cabeça! Gol! Rolou pra trás, no Jadson, cabe o tiro, puxou, perna direita, batida! E agora, galera, em segundo lugar, tá? Eu resolvi colocar aqui Corinthians 0, Palmeiras também 0, final do Paulistão 2025. Pois é, eu coloco esse jogo como o segundo maior da Neoquímica Arena. É um jogo que não vencemos, mas garantiu o 31º título paulista. E pelo contexto do jogo, pelo contexto da final, eu resolvi colocar em segundo lugar. 6 anos sem título, certo? Um grande jejum aí. Final contra o rival. Foi a primeira final assim decisiva contra a porcada em Itaquera, certo? Evitando o tetra seguido deles, nenhuma equipe na era profissional do Paulistão conseguiu 4 títulos seguidos. A porcada queria isso na nossa casa, não deu. Foi lá o Corinthians, conseguiu o título com Hugo Souza pegando pênalti, épico. Então confira aí o pênalti defendido do Hugo Souza e também algumas imagens do final do jogo aí. Corinthians e Palmeiras, Corinthians 31 vezes campeão paulista. Vem pra bola com a perna esquerda, parte o Rafael Veiga, defendeu Hugo Souza! Enlouquece o torcedor do Corinthians, Hugo Souza sensacional! Ele vai construindo uma história brilhante com a camisa do Corinthians! Hugo Souza do cantinho! Fenomenal o goleiro do Corinthians! Hugo Souza! Acaba o jogo, Corinthians campeão! 6 anos depois, o Corinthians, contra o seu grande rival, solta o grito de campeão! Uma final dramática! O Corinthians é o grande campeão do Paulistão Sicredi 2025! Um jogo para a história! Um momento que fica marcado no coração, na mente do torcedor corintiano! E agora, galera, chegamos ao campeão dessa lista, o primeiro lugar. Não tem como escolher outro, né? Vocês até imaginam qual jogo eu tô falando aqui. Claro, é o 6-1 contra os Bambis, 2015, Corinthians 6-1 pra cima do São Paulo. Um jogo épico, Corinthians cheio de reservas, humilhou o rival em Itaquera. Uma tarde maravilhosa, um jogo que serviu para erguer
a taça de hexacampeão brasileiro. Fizemos um gol para cada título brasileiro que conquistamos até ali, com Romero dando show, Danilo dando assistências, Edu Dracena fez gol, Bruno Henrique fez gol, Luca fez gol de placa, Christian fez gol de pênalti, Cássio pegou pênalti, gente, foi uma loucura aquele 6 a 1, então pra mim é o melhor jogo da história da Neoquímica Arena, esse 6 a 1, pra mim, né, é o jogo da entrega da taça de hexacampeão brasileiro e, ao mesmo tempo foi o jogo de uma goleada épica contra o rival São Paulo, então confira aí, Corinthians 6, São Paulo 1, o melhor jogo de Itaquera, claro, na minha opinião. Cobrança de escanteio do Corinthians, é curta. Chegou o Wendel pro cruzamento, bola pra dentro da área, toque de cabeça, pegou o goleiro do rebote! Gol! Bruno Henrique! Gol! Aí a cobrança de escanteio! Gol do Corinthians! O Hudson subiu para fazer o corte. Nem Rodrigo Caio, nem o Lucão, mas foi o Hudson. O Corinthians ainda insiste, Danilo, cruzamento, o toque de cabeça. Olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol! Gol! Edu Dracena! A curta da direita para o Romero. Passou a render mais jogando ali pelo lado do que pelo meio, como ele começou. Lindo lance do Bruno Henrique, rolou a bola pro Danilo, sensacional pro Luca! Golaço do Corinthians! E vai partindo o time do Corinthians com o Romero, vai chegar em situação boa para dominar, olhar, cruzar e o desvio pro gol! E vem aí o Allan Kardec, tentou o cruzamento e o gol! Gol! Carlinhos! Pênalti do Reinaldo em cima do Romero, partiu, Christian bateu! Christian! Gol do Corinthians! A distância não é grande, Cássio no gol, ele bateu de pé direito e o Cássio pega! Defende Cássio! Meus amigos. E é isso aí, galera, esse é o top 5 de melhores jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, pois é, claro que faltou muito jogo aqui, faltou a virada contra o Avenida por 4 a 2 em 2019, faltou a vitória contra o Palmeiras 1 a 0 em 2017, gol do Jô no final ali, né? Faltou muito jogo épico, eu sei disso, mas numa lista de apenas 5, claro, muitos vão ficar de fora, tá? Eu só quero falar uma coisa pra vocês, que alguns jogos que eu trouxe aqui, as imagens eu tive que editar muito, tá? Eu tive que cortar muitas imagens, por causa de uma coisa chamada direitos autorais, tá? Eu tive problema com direitos autorais para fazer esse vídeo e eu tive que cortar algumas imagens que eu até gostaria de trazer, mas eu não pude porque o vídeo seria bloqueado, né? Então, devido a direitos autorais, alguns jogos ficaram bem editados, né? E eu até queria trazer mais imagens, mas infelizmente direitos autorais, né? É problema, né? Enfim, então eu peço desculpas por isso, mas enfim, tá aí o top 5 de melhores jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, tá certo? Claro, na minha opinião, eu imagino que vocês até entendam e talvez até concordem com a minha lista, mas eu sei, faltou muitos jogos, com certeza um jogo que você lembra bem, gostaria de ter visto nesse top 5, mas enfim, tá aí, top 5 jogos da Neoquímica Arena, beleza? E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!